Impedir que militares treinados e equipados salvem um povo dos escombros de um terremoto por ideologia escancara a podridão moral de quem governa a mão de ferro uma nação. Imagens que viralizaram nas redes sociais revelaram muito mais que uma discussão entre Diosdado Cabello e um brigadista norte-americano. Vamos para a análise de Guilherme Fiuza. O Fiuza já está aqui conosco no telão. Fiuza, hoje nós viemos nos looks opostos, hein? Você veio no branco da paz, eu vim logo no negro, no preto. A gente vai aqui então ouvir a análise do nosso querido Guilherme Fiuza sobre assunto sério lá na Venezuela. Fiuza, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde. Oi, Geis, prazer estar aqui com você no JDO2. Ou a gente está ornando ou a gente está se complementando, né? Então tá tudo certo. É um quadro aterrador, né, que você mostra sobre a tragédia, né, na Venezuela, esse autoritarismo terrível na cara de todos. E eu começo te fazendo uma pergunta, Geis, você que é muito bem informada, né? No meio dessa disputa de poder sobre pessoas que sofrem, né, por cima de pessoas que sofrem, inclusive soterradas, sendo procuradas, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, que saiu fugida da Venezuela, tenta retornar ao país para tentar ajudar, né? Essa sim tem uma ligação orgânica com as pessoas perseguidas pela ditadura, e de repente, magicamente, né, coincidentemente, o espaço aéreo do país é fechado no momento em que ela preparava o seu regresso, né? Ou seja, Maria Corina, Prêmio Nobel da Paz, está impedida de retornar ao seu país, de onde ela saiu escondida para receber esse prêmio, para ajudar seu povo. Você tem visto, Geis, você com toda a sua informação, as feministas brasileiras ou os partidos muito preocupados com a misoginia, se manifestando sobre essa ação de uma ditadura contra a mulher que venceu o Prêmio Nobel da Paz? Não estou vendo, estou esperando também um posicionamento da primeira-dama, a Rosângela, a respeito disso, ou a Aniele falar alguma coisa, ou pelo menos uma nota do PT Nacional a respeito de tudo isso que vem acontecendo na Venezuela também, porque a gente precisa lembrar, né? Vítimas mulheres sofrendo lá. Exatamente. Daqui a pouco eles aparecem, né? Daqui a pouco com reticências intermináveis, né? Aparecem com a sua suposta preocupação com a opressão contra a mulher. Nós estamos vendo aí a Maria Corina Machado, uma líder oposicionista que foi alijada do processo eleitoral pelo Nicolás Maduro, ou seja, uma violência brutal política e contra a mulher. Ela foi, portanto, ela teve que designar o outro concorrente, o Edmundo Gonzalez, para disputar a eleição. Segundo a Organização dos Estados Americanos, o Edmundo Gonzalez venceu a eleição e não pôde tomar posse porque a eleição foi fraudada. Isso tudo, Geise, agora com o terremoto na Venezuela, isso tudo dá na cara da política brasileira, isso tudo dá na cara do debate eleitoral brasileiro e da imprensa brasileira, né? Porque os aliados desse regime que agora tenta, né, quer dizer, essa cena com o brigadista norte-americano, ela é bizarra, ela é absurda. Nós sabemos o que esse regime fez sobre o seu povo, nós sabemos os quadros de tortura já expostos e narrados aí após a captura de Nicolás Maduro. Antes disso não se sabia. E a imprensa brasileira trata o governo brasileiro, o presidente Lula, né, o líder máximo do PT, como se ele não tivesse nada a ver com isso, como se ele nem conhecesse o Maduro, como se não conhecesse o chavismo. Pois bem, o Diosdado Cabello, ele é o segundo do chavismo, né? Ele tem uma patente elevada nesse regime obscurantista, né? Estamos vendo aí o Nicolás Maduro, e os crimes cometidos por esse aí que aparece na tela no Palácio do Planalto com o presidente Lula, apertando as mãos e recebendo conselhos para que melhorasse a sua narrativa, os crimes atribuídos a ele são os mesmos que são atribuídos ao seu seu braço direito, Diosdado Cabello, que foi visto agora batendo boca com um brigadista norte-americano, tentando fazer uma espécie de uma segregação de quem pode ajudar ou quem não pode ajudar.
O Cabello tem um prêmio de 25 milhões de dólares, né, uma recompensa prometida de 25 milhões de dólares por informações, assim como tinha o Nicolás Maduro, né, que chegou a 50 milhões de dólares, e esses chavistas, né, e até seus aliados brasileiros, que estão aí muito falantes, continuam aí muito falantes, e são aliados do governo federal, eles faziam um pouco disso, eles faziam troça, etc. e tal. Depois, Maduro foi capturado. E agora permanece esse regime, e nós vimos, né, Geise, uma similaridade perturbadora com o que se passou na tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul, em 2024, no Brasil, porque ali também, e sem querer, evidentemente, fazer nenhum paralelo sobre o tipo de socorro mais eficiente, né, porque isso é de uma enorme complexidade, mas a postura autoritária, a estratégia de barrar informação, a estratégia de tentar dominar todo o sistema de socorro, inclusive barrando ajudas voluntárias, isso foi visto no Brasil. Isso foi visto no Brasil por parte de autoridades. Inclusive, houve um momento em que uma famosa cena em que um caminhão com donativos é barrado, né? Quer dizer, mais uma vez, uma imposição burocrática sobre o espírito de ajuda, para tentar monopolizar o sistema de socorro, né? Como se ele fosse absolutamente eficiente e impedindo ajudas reais. Isso houve uma reação na época dos assessores de comunicação do presidente da República no Brasil, como se aquilo fosse uma fake news, como se aquilo fosse uma invenção, uma desinformação, todas essas palavras inventadas aí. E depois se constatou que não, que de fato havia acontecido isso, uma interferência impedindo a chegada de ajuda humanitária. Então, a burocratização do socorro no Rio Grande do Sul e uma ação pesada, inclusive com o auxílio da imprensa, essa mesma que fica em silêncio aí, né, em relação... Qual é a responsabilidade do PT, do Lula, sobre essa situação na Venezuela? Quer dizer, sobre um terremoto com um número absurdo de vítimas, né, e a tentativa de socorro, inclusive com um brigadista norte-americano. Aí você tem a intervenção desse regime ditatorial que maltratou seu povo e está maltratando de novo, impedindo, ao que tudo indica, né, o acesso às pessoas que precisam de ajuda. Isso me lembra muito, Geise, esse quadro dramático, para mim, um dos quadros mais tenebrosos de liberdade de expressão no Brasil, que foi nas enchentes do Rio Grande do Sul, uma parte da imprensa, uma boa parte dessa grande imprensa, entrando junto com o governo para impedir críticas, fossem justas ou não, e muitas sabemos que eram justas. Já falei da burocratização do socorro, isso aconteceu, né? Tinha ali a ministra dando prazos, que o dinheiro vai chegar no momento exato, e quando havia, evidentemente, uma situação calamitosa e de absoluta urgência, né? E eles tentando, então, burocratizar e dificultando a ajuda espontânea, querendo ser os donos, né, os monopolistas do direito ao socorro. Desculpem a tosse. Então, nessa situação, o quadro mais tenebroso foi a imprensa brasileira colaborando com o governo, igualzinho está sendo feito agora na Venezuela. Eles tentam manipular a comunicação e no Brasil era assim, ali apareceu a famigerada expressão narrativa antiestatal. Eu li muito bem essa manchete em alguns grandes veículos da imprensa brasileira. Foi ali que surgiu, né, o quadro mais tenebroso, né, desse transformismo de imprensa no Brasil, que era uma maneira de tentar estigmatizar a crítica ao poder público, justamente quando vinha essa crítica do público, das pessoas, ou também de jornalistas, em relação ao socorro e a críticas ao sistema de socorro ineficaz do poder público, né? Então, hoje se passa exatamente a mesma coisa na Venezuela.
O regime venezuelano, né, esse que está em transição, mas ainda mantém centenas de presos políticos, ele é um ponto de interrogação no debate brasileiro, né? O presidente Lula aparece com um chapéu preto, aparece com um chapéu Panamá, fala sobre tudo, discorre sobre tudo. E como é que é? Os jornalistas que o cercam, eles continuam nesse modo blindagem de narrativa antiestatal. Tem que ser perguntado ao presidente, com todo respeito, o que ele acha dos presos políticos na Venezuela. É tudo mentira? É tudo falsidade? Ele tem que dizer. A imprensa precisa, porque ele é o líder máximo no Brasil, ele precisa dizer, ele precisa ser perguntado pela imprensa, por exemplo, afinal de contas, a eleição na Venezuela foi roubada ou não foi? O governo brasileiro ele chega em eufemismos, ele fica se equilibrando em retórica, dizendo que foi uma eleição problemática, né? A princípio não era problemática, mas depois se tornou uma eleição problemática. O que é problemática? A eleição que manteve Maduro no poder foi roubada ou não foi? Para a Organização dos Estados Americanos, para o Carter Center, foi roubada. Então isso tem que ser dito pelo governo brasileiro. O presidente da República é candidato à reeleição. O eleitorado, a sociedade precisa saber o que o Brasil acha, né? O que o sistema brasileiro, liderado pelo PT, acha do regime venezuelano. Esse regime tirânico que está aí caindo de podre e agora, né, no meio de uma tragédia natural, coloca a sua tragédia ao quadrado, impedindo, tentando dificultar e tentando monopolizar o direito ao socorro. Evidentemente, não é um regime preocupado em socorrer ninguém, porque é um regime acostumado a maltratar, né, o seu povo, e isso, Geise, infelizmente, continua desaparecido, uma questão central, tá, no debate político. Não é dizer assim, não, política externa, noticiário internacional. Não, a Venezuela é um espelho para o Brasil. Ou para ser repudiados, não somos, repudiamos, não queremos, nos enganamos, seja o que for, e não queremos isso. Ou para dizer, sim, é esse, né, o Maduro tinha só que melhorar a narrativa dele. Então, é isso que precisa ser, eu acho, o presidente brasileiro precisa ser consultado, né, sobre essa situação na Venezuela, que grita sobre, né, o território brasileiro, e a imprensa brasileira que abriu meio olho, né, e começa a apontar suavemente algumas partes do descalabro da administração atual, continua em silêncio sobre a tragédia venezuelana. Fiuza, muito obrigada pela participação aqui no nosso JDO2, pela parceria de sempre. Até a próxima. Obrigado, Geise. Até a próxima.